pai comprou a casa em 29 de março de 1950, do seu José Morel. Ele que construiu essa casa. E nós soubemos pelo filho dele que a casa foi totalmente modificada, não é mais original. A entrada era pelo lado, agora aqui onde tem a entrada na frente era uma janela da sala para a rua e agora ficou a entrada pela frente. A casa tem vitrôs de alumínio, que naquela época não existia. O muro era de madeira, fazendo assim um tipo de uns desenhos, combinando com os canteiros que haviam no jardim e no lado, na lateral das casas. Depois, os canteiros, posteriormente, meu marido é que tirou, né? Na época do meu pai ainda havia. E o muro, que era de madeira, agora é de concreto, ladrilho, tijolos, né? E foi elevado também mais um pouquinho. E agora também não se pode mexer mais da época que foi tombado. Ou seja, a casa está bem modificada. Era de uma pessoa de classe média, que nunca foi barão de café, nem trabalhava com café, nada assim de cafeiro, né? E era considerada de classe média. Com a evolução, assim, né? A maioria dos prédios agora, as pessoas moram em prédios, quem mora numa casa já se destaca pelo fato de ser uma casa. E ela, soubemos pelo filho do dono que construiu a casa, que era de classe média, não era barão de café, não foi importante, não veio nenhum artista, não nasceu ninguém importante aqui para ser tombada. E no processo está assim, que era de arquitetura eclética, ou seja, um pouco de cada época, isso também não era motivo, né? E eles se embasaram ao tombamento da casa num TCC de 2 alunas do curso de restauro da Unisantos, né? Que elas fizeram um trabalho sobre casas antigas da Conselheiro, antigas, não históricas. E elas acharam por bem pôr a minha no processo de tombamento. Eu só conheço esta situação. Eu nasci aqui, tá? Eu tenho 35 anos, eu nasci nesta casa. Na época éramos 6, meu pai, minha mãe, meu irmão, eu, minha avó e meu tio. Felizmente, vovó e tio faleceram em 2001, 2002, sobramos os 4, meu irmão está casado, sobramos os 3. Ou seja, vai defasando a família. Fora os bichinhos que a gente tem, as plantas, árvores, tudo assim bem, que não existe mais hoje em dia. Coisas assim que as pessoas não têm muito conhecimento dessa parte família, dessa parte natureza, sensibilidade. A gente tem que ser mais racional e resolver os problemas. Por que eu estou dizendo isso? Em 2004... começou todo um processo de tombamento da minha casa. Veio o jornal A Tribuna, a matéria dos jornalistas pararam na porta, nós estávamos arrumando o jardim e perguntaram o que a gente achava do tombamento do imóvel. Na época, meu pai e minha mãe e eu até nos assustamos, não sabíamos o que era esse termo, tombamento, imaginávamos que a rua da Goberto de Gasman ia passar por aqui, eles iam ter que derrubar, tombar a casa, acabar com tudo. E como tombamento, e aí na hora eles pararam assim a gravação, a matéria que eles tiraram foto, não, mas vocês não estão sabendo, saiu no Diário Oficial que tem 12 imóveis na Conselheiro Nébias para ser tombado pelo Condepasa. Até então a gente nem sabia o que era o Condepasa, o que existia e o que não existia. Após isso veio uma intimação oficial do Condepasa falando que nosso imóvel estava em processo de tombamento e que não poderia ser mexido em absolutamente nada, porque estava em processo de tombamento, ou seja, estavam vendo a possibilidade das paredes, do telhado, do chão, da porta, da maçaneta, o que eles iriam realmente tombar que não podia, que ia ser patrimônio histórico de Santos. Então, com isso também foi avisada ao 4º DP, aqui na Conselheiro Nébias, que passava a viatura, vinham aqui, a gente tinha um buraco na frente da casa, no vidro da frente da casa, que jogaram uma pedra e nem isso a gente podia trocar, porque tinha que ter todo esse processo do Condepasa autorizar ou não. Agora tem gente mais esperta, né? Quando vai em processo de tombamento, derruba a casa antes. Mas nós, na ingenuidade, e meu lar, morando aqui, ficamos aguardando assim. Na carta que nós recebemos, dizia que eu tinha 15 dias para contestar e nós contratamos um advogado e ele entrou com um processo dentro desses 15 dias para anular o tombamento. E a gente era completamente contra e ninguém nos perguntou nada.
Simplesmente diz que qualquer um pode indicar tombamento, né? E a razão foi aquela, da época, a hora do café. Agora, o interessante é que no IPTU da casa está o ano de construção, 1935, que não tem nada a ver com a época, a hora do café, que terminou com a crise da Bolsa de Valores em 29, né? E estamos assim, depois de um ano, foi tombado também sem nos perguntar nada, eles sabendo que nós estávamos contra o tombamento, porque nós falamos com cada conselheiro do Condepasa, eram 12, um por um, falamos com o prefeito, com o vereador, eles sabiam da nossa indignação. E mesmo assim nós recebemos uma carta em 30 de junho de 2005, que estava tombada a casa, e só assim, no nível 2, que seria as paredes, né, volumetria e telhado. Por dentro eu podia mexer, mas por fora mais nada. E acabou o tombamento e eu fiquei assim, eu e meu marido, né, desesperados e assustados. Perguntamos quais os motivos do tombamento, porque na carta ele só falava que era arquitetura eclética da época cafeeira. Bom, a casa no IPTU consta que é de 1935. A planta do imóvel não existe, ninguém acha, ninguém sabe, não tem a planta do imóvel. O órgão técnico de apoio do Condepasa se contradiz, porque ele mesmo conta que assim, a casa não tem um valor significativo, não morou ninguém importante. Era o seu José Morel que construiu, que não tinha nenhum assim, arquiteto, nenhum projeto assim, suntuoso. Era uma casa para morar uma família daquela época, de 1929, 20 e poucos. E na primeira carta que veio a observação, né, que eu podia contestar, na segunda não veio escrito nada que eu podia contestar. Eu achei que acabou ali, né? Tombou, escreveu no livro do tombo, e depois de um certo tempo, o presidente lá da Condepasa falou que eles realmente, eu tinha prazo para contestar e não contestei. Então ele não sabia que a casa, que nós éramos contra o tombamento. Imagine, depois de falar de um por um da nossa indignação, eles alegaram que não sabiam que eu era contra. Desses 12 imóveis, porque foi um projeto, um TCC da faculdade da Unisantos, de uma aluna que foi assim instruída por duas professoras que à época do tombamento, essas duas professoras faziam parte do conselho do Condepasa. É a senhora Leila Regina Diegoli e Cássia Regina Carvalho de Magaldi. Elas orientaram o TCC, que falava Avenida Conselheiro Nébias, casas antigas e uma nova cidade, ou seja, casas antigas não históricas. Por que surgiu então a ideia delas tombarem 12 imóveis da Conselheiro Nébias, que atualmente já não são 12 imóveis? Inclusive aqui a Conselheiro Nébias 703, que era a pizzaria da 20. É um prédio enorme, comercial, com mais de, 20 andares, e estava em processo de tombamento junto com a gente. Ou seja, por que o Condepasa ele decide diferente em casos semelhantes? Se o 703 estava junto nessa lista de 12 imóveis com a gente, o Corpo de Bombeiros, a Clínica de Repouso, Distrito Policial, Gota de Leite, Colégio Positivos, Educandário Santista, Colégio Estela Maris, por que o 703 não está mais nesse processo? Como é que eles conseguiram mudar a lei, como é que eles conseguiram mudar? Eles anularam o processo para eles e a gente continuou em processo de tombamento até que em julho de 2005 veio a intimação de que estava tombada a volumetria, nível de proteção 2, 4 paredes e telhado. Fora isso, se são só 4 paredes e telhado, a gente agora contesta o seguinte: teve problema de segurança, porque não temos vizinho. Ao lado é a delegacia de trânsito, o outro lado era até então um terreno baldio. O muro da casa é baixo, que não é original, era portões de madeira, era feito de madeira. E agora, assim, pula a gente aqui porque o muro não pode ser aumentado, mas ele não faz parte do tombamento. É que tem que se ver a casa de fora, é uma coisa assim que tem que ser mostrada. Aí 200 metros ao entorno da casa não poderia ter construções que tirassem a beleza, que tirassem a visão da casa. E, contanto, há 3 meses estamos com o McDonald's aqui do lado. Vai ser inaugurado agora em 23 de novembro. Ou seja, aqui é uma família que sempre teve suas contas em dia, nunca deveu nada para ninguém, nunca se meteu em confusão.
família mesmo. A edificação não possui valor histórico, nem mesmo encontra-se dentro do contexto que se impõe como motivo determinante da Resolução 02/2005 da Secretaria de Cultura de Santos, palavra de um historiador renomado, Valdir Rueda. Qualquer alteração, qualquer para venda, para aluguel, tudo depende do Condepasa. Qualquer atitude a ser tomada é o Condepasa, ou seja, a casa é nossa e a gente não manda. Ou seja, o orgulho que a gente tinha de falar, meu avô trabalhou para comprar essa casa, meu pai trabalha para manter essa casa, assim, fez a vida inteira, agora ele está aposentado, mas a vida inteira para manter, para reformar, fazer uma pinturinha aqui, outra coisa, somos todos, tudo a gente que fez. Não teve assim, sabe, a gente não precisava de ninguém para nos direcionar o que deve e o que não deve ser feito. E agora é assim, é nosso e a gente não pode se mexer. A gente está de mãos atadas porque tudo depende, sem contar a intimação quando pedem para restaurar o imóvel, para manter as características de pintura original, de cair um reboco ali, cair uma coisinha, tem que pegar um cimento, uma coisa própria para fazer, e tudo isso requer dinheiro. Aí eles alegam, mas vocês têm isenção de IPTU. O que adianta? A isenção de IPTU não é nem a terceira ou quarta parte de um restauro. Porque é o meu lar. Poxa, a minha vida está aqui, é o meu lar, né? Não é um prédio público que precisa ser tombado porque tem assim algum valor histórico. Não tem valor histórico, gente. Tem valor para mim, né? Que eu praticamente nasci aqui e assim vivi a minha vida. Eu nem sei se eu vou conseguir viver em outro lugar, né? Eu estou quase com 70 anos, né? Estou aqui há 63 anos. E eu não sei, sinceramente, para mim ela vale muito assim, valor emocional, né, assim. Bom, tô nervosa, né? A mãe também já tá falando.